Atopimbr, o despertar nos escombros. Meus caros, minhas caras, aproximem-se. O fogo na lareira está baixo hoje e condiz com o frio que vamos enfrentar. Nas nossas últimas conversas, nós assistimos, impotentes, a um lento e doloroso funeral. Não foi o enterro de um homem. Foi o enterro de uma certeza. Acompanhamos a agonia de Gustav Mahler. Vimos a tonalidade se dissolver nas brumas perfumadas de Debussy. Vimos o medo nos olhos de Richard Strauss. O pai morreu. A tonalidade. Aquela lei gravitacional que, desde Bach, nos dizia onde era o chão e onde era o céu, onde estava a tensão e onde estava o repouso. Essa lei evaporou. O ano é 1910. Lá fora, nas ruas de Viena, Paris e Berlim, a Europa está polindo as baionetas para cometer suicídio na Primeira Guerra Mundial. Mas aqui dentro, na pauta musical, o suicídio já aconteceu. O silêncio de Deus, do qual falava Dostoiévski, chegou à música. Lembram-se de Ivan Karamazov? Se Deus não existe, tudo é permitido. Transponham isso para a nossa tragédia de hoje. Se a tônica não existe, qualquer nota é permitida. Imaginem a vertigem. Se eu posso colocar um dó sustenido ao lado de um si bemol sem pedir licença a nenhuma regra de harmonia, eu sou livre? Ou eu estou perdido no caos? Carpo, nosso guia, nos olha com severidade e diz: não. A liberdade absoluta no vácuo não é arte. É barulho. A aula de hoje, a música nova, não é um catálogo de estilos modernos. Esqueçam essa superficialidade. O que vamos ver hoje é a busca desesperada, febril, quase insana, por uma nova constituição. Como reconstruir a ordem num mundo que perdeu a inocência? Como escrever poesia depois que a gramática foi queimada? Hoje, veremos o duelo final entre dois titãs que propuseram duas leis diferentes para salvar a música. Um olhou para a terra, para o sangue e para a máquina, Stravinsky. O outro olhou para o céu, para a matemática e para a abstração pura, Schoenberg. Respirem fundo. O século XX vai começar. Ato 2. O conflito. O horror ao vácuo. Qual é o problema central aqui? Por que não podíamos simplesmente continuar compondo como Wagner ou Brahms? Porque a alma do homem mudou. Carpo insiste nisto. A música é um sismógrafo. O romantismo, com seus excessos, seus suspiros, suas confissões rasgadas, tornou-se obsceno. O homem de 1920, o homem que viu o gás mostarda nas trincheiras, que viu a ascensão da máquina industrial, esse homem não suporta mais o sentimentalismo. Ele sente vergonha da lágrima. Havia um horror vacui, um horror ao vazio. Sem a tonalidade, a música perdeu sua forma. Uma sinfonia de Mahler durava 1h30 porque a harmonia permitia essa navegação. Sem a harmonia, como sustentar uma obra por mais de 3 minutos? Como evitar que a música vire uma geleia sonora informe? Esse é o conflito. A necessidade de objetividade. O século XX declara guerra ao eu. Ninguém quer saber o que o compositor sente. Queremos saber o que o compositor constrói. A música deixa de ser literatura confessional e tenta ser arquitetura. E para levantar esse prédio sobre o pântano, surgiram caminhos divergentes. Vamos percorrê-los agora, não como turistas, mas como investigadores de um crime. Ato 3. As respostas, os múltiplos caminhos. A primeira resposta vem da Rússia. Mas não é a Rússia mística dos ícones e do incenso. É uma Rússia pré-histórica que aperta a mão do futuro cibernético. Entra em cena Igor Stravinsky. Carposo chama de o sismógrafo. Ele não sente, ele registra. Ouçam mentalmente o ano de 1913. Paris. Teatro dos Champs-Élysées. A estreia de A Sagração da Primavera. Cadeiras voam. A plateia grita, insulta, quase invade o palco. Por quê? Por causa da dissonância? Não. Eles já tinham ouvido dissonâncias antes. Eles gritaram porque Stravinsky colocou um espelho diante da civilização europeia. Aqueles ritmos violentos, aquela repetição obsessiva, aquele batistaca que não evolui, apenas martela. Carpo tem uma leitura genial. Aquilo não era o passado pagão. Aquilo era a profecia da era da máquina. Stravinsky nos disse: vocês acham que são civilizados? Vocês são autômatos. Vocês são bárbaros tecnológicos. A sagração é o som da linha de montagem industrial aplicada à alma humana. E o que Stravinsky faz depois de destruir o mundo com esse ritmo bárbaro? Ele recua? Não. Ele coloca uma máscara. Ele inventa o neoclassicismo. Cuidado, meus senhores. Muita atenção aqui. O neoclassicismo de Stravinsky não é saudade de Mozart ou Bach. É ironia.
É o que Carpo chama de alexandrismo. Nós sabemos demais. Perdemos a inocência. Não podemos ser Mozart, mas podemos brincar de ser Mozart. Em obras como Pulcinella, Stravinsky pega a música do passado e a estranha. Ele usa a politonalidade, tocar em dois tons ao mesmo tempo. É como falar duas línguas simultaneamente para provar que você não acredita em nenhuma delas. Stravinsky dizia: quero que minha música seja executada com a precisão de uma máquina de costura. Adeus, emoção. Bem-vinda à máscara fria e perfeita. A verdade da terra, Bartók. Havia outro caminho. Se Stravinsky olhou para o espelho irônico, este homem olhou para o chão. Bela Bartók. Carpo tem um respeito sagrado por Bartók. Ele é o caso húngaro. Até então, o que a Europa achava que era música húngara? As rapsódias de Liszt. Música de restaurante, música cigana urbana. Falsificação. Bartók, como um cientista ético, pegou um fonógrafo pesado e foi para os confins dos Cárpatos, onde a lama batia no joelho. Ele não buscou o exótico, ele buscou a verdade. E ele descobriu que a verdadeira música folclórica não era sentimental. Era dura. Era seca. Usava escalas antigas, pentatônicas, ritmos irregulares como a fala humana. Bartók fez a síntese impossível. Uniu essa barbárie arcaica com a disciplina arquitetônica de Bach e Beethoven. Seus quartetos de cordas são o monumento dessa honestidade. Bartók provou que para ser universal, você precisa ser radicalmente local. O particular, cavado até o fundo, toca ao centro da terra, onde todos somos um. O novo mundo, as Américas. E nós? E as Américas? Carpo olha para o novo mundo com um olhar crítico. Para os Estados Unidos da América, ele é impiedoso. Tem o dinheiro, tem as orquestras, tem a técnica, mas falharam. Por quê? Gershwin. Ele tinha o ouro nas mãos, o jazz, a matéria-prima vital do século, mas tentou vesti-lo com casaca de sinfonia europeia em Rhapsody in Blue. Para Carpo, é uma colagem brilhante, mas sem estrutura real. Faltou a fusão química. Mas quando ele olha para o sul, para o Brasil, ele vê um gigante, Heitor Villa-Lobos. Carpo descreve Villa-Lobos como uma força da natureza. Caótico, prolífico, desigual, sim, mas genial. Qual é o segredo das baquianas brasileiras? Não é misturar Bach com samba, isso é vulgar. Villa-Lobos percebeu algo profundo. Bach não é um compositor alemão barroco. Bach é um folclorista universal. A lógica do contraponto de Bach é a mesma lógica matemática que rege o crescimento das plantas na Amazônia ou o contraponto improvisado dos chorões no Rio de Janeiro. Villa-Lobos não fez uma colagem. Ele revelou uma afinidade secreta entre a natureza e a música. As Tábuas da Lei, Schoenberg. Agora, meus senhores, preparem-se para a resposta mais radical. Stravinsky usou a máscara, Bartók usou a terra. Mas houve um homem que olhou para o abismo e decidiu que precisava criar uma nova religião. Arnold Schoenberg. Muitos pintam Schoenberg como o destruidor da música. Carpo, com uma honestidade intelectual vibrante, corrige isso. Schoenberg não é o destruidor. Ele é o Moisés. Ele olhou para o caos do atonalismo e disse: não podemos viver sem lei. Se a tônica, o rei, morreu, precisamos de uma democracia, ou melhor, de uma ditadura da igualdade. Nasce o dodecafonismo. Qual é a regra? Simples e terrível. Existem 12 notas. Nenhuma nota pode ser repetida até que as outras 11 tenham sido tocadas. Nenhuma nota tem privilégio. Nenhuma nota é o centro. A música não é mais guiada pelo ouvido, mas pela série, pela regra pré-estabelecida. É música, é matemática, é loucura. Carpo diz: é a volta à ordem mais estrita desde a Idade Média. Schoenberg enjaulou o caos numa grade de aço. Até o quarto. Consequências, a Torre de Marfim. E quais foram as consequências dessas soluções? Aqui entra a tragédia shakespeariana da música moderna. A operação foi um sucesso, mas o paciente... Bem, o paciente entrou em coma. O público abandonou a sala. A música séria tornou-se tão complexa, tão intelectualizada, tão carregada de teoria, que o ouvinte comum não conseguia mais entrar. Formou-se um abismo. De um lado, a música pop, o jazz, o rock, que davam ao povo a emoção e o ritmo que eles queriam. Do outro, a música erudita, fechada numa torre de marfim, falando uma língua que só os iniciados entendiam. Vejam os discípulos de Schoenberg. Anton Webern. Ele levou a lei ao extremo. Suas músicas são minúsculas, pontos de som isolados no silêncio. Pontilhismo.
É a música evaporando. É belo, é cristalino, mas é o ar rarefeito do topo do Everest, onde é impossível respirar por muito tempo. Vejam a música concreta e eletrônica que veio depois. Pierre Boulez, Stockhausen. A tentativa de eliminar até o intérprete humano. Gravar sons, manipular fitas magnéticas. A racionalização total. Dostoiévski nos avisou. Quando a razão tenta dominar a vida completamente, ela acaba na tirania. O grande inquisidor da música moderna prometeu ordem, mas nos tirou a alegria. Ato V. Síntese e abertura. A ironia final. Para encerrar, Carpo nos oferece uma ironia final, digna de um drama grego. Lembram-se de Stravinsky? O homem da vida, do ritmo, o grande rival de Schoenberg. Eles passaram a vida como polos opostos. Stravinsky era o anti-Schoenberg. Pois bem, quando Schoenberg morreu, o velho Stravinsky, sentindo que seu neoclassicismo tinha virado pó, fez o impensável. Ele se converteu. No final da vida, Stravinsky começou a compor usando o método dodecafônico de Schoenberg. O que isso significa? Para Carpo, é a prova da vitória histórica de Schoenberg. Não a vitória estética. Podemos continuar preferindo Mozart, mas a vitória histórica. No mundo moderno, desencantado, tecnológico, sem Deus e sem reis, a única ordem possível não é a ordem natural, mas a ordem construída, a ordem artificial da mente humana. A música nova cumpriu seu destino. Ela nos deu um espelho da nossa própria alma fraturada. Morreu a inocência, morreu a melodia cantável. Nasceu a estrutura, nasceu o som como objeto de pesquisa. Mas fica a pergunta, se a música erudita se fechou nessa complexidade hermética, quem falará ao coração dos homens? Será que a arte morreu? Ou será que ela apenas mudou de endereço? Último ato. Recapitulação. Passamos várias aulas viajando juntos. Começamos no silêncio de pedra das catedrais medievais e terminamos no barulho de aço das cidades modernas. Mas o que nós vimos, afinal? Uma coleção de datas? Uma lista de nomes estranhos? Perotinos, Gesualdo, Stamitz? Não. Se vocês saírem daqui achando que a história da música é uma fila de compositores, eu falhei. O que Carpo nos ensinou é que a história da música é a autobiografia da alma ocidental. É a história de como o homem tentou falar com Deus, depois tentou falar consigo mesmo, e por fim, tentou falar com o vazio. Para finalizar, vamos olhar para o mapa inteiro. Vamos sobrevoar, como águias, esses 7 séculos. Vamos ver como uma forma nasceu da outra, como uma resposta gerou uma nova pergunta. Atheoremon, a Catedral da Fé. A polifonia vocal, 1200, 1600. Voltamos ao início. Século XII. O mundo é teocêntrico. O indivíduo não existe. O artista não assina sua obra. Quem construiu a Catedral de Chartres? Ninguém sabe. Quem compôs o canto gregoriano? O Espírito Santo. Nesta época, a música não serve para expressar sentimentos. Ela é arquitetura objetiva. Ela serve para construir uma escada matemática até o céu. Do uníssono do gregoriano, nasce a primeira revolução, a polifonia. Várias vozes cantando juntas, mas sem se misturar, cada uma independente, como colunas de uma igreja. Vimos perotinos, CE 1200, em Paris, empilhando blocos de som rudes, maciços. Vimos Guillaume de Machaut, CE 1300, o mestre da Ars Nova, criar a missa como uma forma unificada, usando a matemática para medir o tempo sagrado. Mas essa arquitetura gótica, dura e fria, precisava ser humanizada. E aí viajamos para o norte, para as cortes da Borgonha, no outono da Idade Média. Lá encontramos os franco-flamengos. Josquin Desprez, o príncipe da música. Ele aprendeu a matemática rigorosa de Ockeghem, mas injetou nela a emoção. Sua Ave Maria não é apenas uma construção, é uma oração que chora. E quando essa complexidade ameaçou virar caos, a Igreja reagiu. A Contra-Reforma. O Concílio de Trento queria banir a polifonia. Quem a salvou? Palestrina. Palestrina purificou tudo. O classicismo litúrgico. Na missa do Papa Marcelo, a música é transparente. O texto sagrado flutua sobre as vozes. É a perfeição da fé serena. Mas, no final desse ato, vimos uma sombra, uma rachadura no vitral. Carlo Gesualdo, um príncipe assassino, um maneirista louco. Ele usou o cromatismo para expressar dor e erotismo, antecipando Wagner em 300 anos. A fé medieval estava morrendo. O eu estava querendo nascer. E o parto seria violento. Ateu 2.
A revolta do indivíduo. O Barroco, 1600-1750. Ano de 1600, a revolta do indivíduo. Acontece algo brutal, a destruição da polifonia. Um grupo de intelectuais em Florença decide que a polifonia é confusa. Não entendo a palavra, diziam eles. Eles inventam a monodia, um cantor solista, um herói no palco. E um acompanhamento simples, o baixo contínuo. Nasce a ópera. Quem é o pai dessa revolução? Cláudio Monteverde. Em Orfeu, ele faz a música servir à palavra. Ele inventa o drama moderno. A música agora tem que fazer chorar, tem que imitar a fala humana, tem que expressar as paixões da alma. O barroco se espalha como fogo. É a era do absolutismo, dos reis sóis, do teatro do mundo. Na Itália, Vivaldi dá ao mundo o impulso rítmico, o concerto com solista. É a vitalidade pura. Domenico Scarlatti, no Cravo, mostra que o virtuosismo pode ser dramático. Mas esse período caótico, experimental, precisava de uma síntese. E a síntese veio no final, com dois gigantes nascidos no mesmo ano, 1685. De um lado, Georg Friedrich Händel, o homem do mundo, do sucesso, do Império Britânico. Ele pegou a ópera italiana e criou o oratório, o Messias. Música para as massas, monumental, o overwhelming, o poder esmagador. Do outro lado, o homem da igreja, o artesão humilde, Johann Sebastian Bach. Carpo nos disse, Bach não inventou formas novas. Ele pegou todas as formas do passado, a fuga, o concerto, a dança, e as levou à perfeição máxima. Bach reintroduziu a polifonia na harmonia moderna. A Paixão. Segundo São Mateus, não é uma ópera, é o quinto evangelho. A arte da fuga é a matemática divina feita som. Com Bach, o edifício do barroco estava completo. Não havia mais tijolo a colocar. Ato 3. A clareza da razão. O classicismo, 1750-1827. Depois da morte de Bach, em 1750, o mundo mudou. O racionalismo, o iluminismo. A complexidade de Bach parecia gótica, pesada. Os filhos de Bach, C.P.E. Bach e J.C. Bach, queriam algo mais simples, mais galante. Eles queriam que a música instrumental falasse sem palavras. Nasce a sonata forma, a lógica dialética aplicada à música. Tese, antítese, síntese, exposição, desenvolvimento, reexposição. Quem construiu esse novo templo da razão? Gluck limpou a ópera dos excessos vocais, restaurando a dignidade da tragédia grega. Mas foi em Viena que o milagre aconteceu. Joseph Haydn, o pai. Ele pegou a sinfonia, que era uma abertura simples, e a transformou num discurso intelectual. Ele pegou o folclore e o elevou à alta ciência, o otimismo da razão. E então, Mozart. O que dizer de Mozart? A perfeição que não é deste mundo. Mozart operou o equilíbrio impossível entre a forma perfeita e a emoção profunda. Em Dom Giovanni, ele nos dá a comédia e a tragédia, o céu e o inferno, no mesmo compasso. É a beleza absoluta, antes da queda. Mas a queda viria. O fim do século XVIII trouxe a Revolução Francesa. E na música, a revolução tinha um nome. Ludwig van Beethoven, o divisor de águas. Até Beethoven, a música era um espelho da ordem cósmica. Com Beethoven, a música vira o espelho do eu. Ele rompe a forma clássica. A heróica é um choque. A nona sinfonia coloca a voz humana onde não deveria haver voz. Os últimos quartetos são metafísica pura. Beethoven abriu a porta da jaula. O romantismo estava solto. Até o quarto. A tragédia do ego. Os romantismos, 1815-1900. Século XIX. A era da burguesia, a era do romance. A forma clássica, aquele copo de cristal perfeito de Mozart, quebrou. O conteúdo emocional era quente demais para o frasco. A música agora se alia à literatura. Ela quer contar histórias, pintar quadros. Vimos o romantismo íntimo, Biedermeier. Franz Schubert, o homem que inventou o Lied. Em Winterreise, a dor de um homem rejeitado se torna uma tragédia cósmica. Mendelssohn, o classicista que olhou para trás e resgatou Bach do esquecimento. Vimos o virtuosismo, o artista como herói e profeta. Chopin, a alma exilada. O piano se torna um órgão, uma orquestra, uma voz cantando bel canto. O ornamento vira essência. Liszt, o demônio do teclado, criou o poema sinfônico. A música agora descreve Fausto, descreve Dante. Berlioz,
o alucinado. A sinfonia fantástica é o ópio feito som. A orquestra moderna nasce aqui, como uma máquina de criar cores. Vimos a ópera se dividir em dois mundos. A Itália de Verdi, sangue, suor, paixão humana. Otelo, a tragédia shakespeariana. E a Alemanha de Wagner, o abismo. Wagner queria a obra de arte total. Em Tristão e Isolda, ele esticou a tonalidade até ela quase arrebentar. O desejo infinito que nunca se resolve. O cromatismo que nos deixa doentes de êxtase. E contra esse veneno wagneriano, houve a resistência. Johannes Brahms, o guardião da ética. Ele provou que ainda era possível escrever sinfonias clássicas, viris, resignadas. E os nacionalistas? O grupo dos cinco na Rússia, Mussorgsky, o realismo brutal, a verdade do povo, sem maquiagem italiana ou alemã. Atofor, o espelho quebrado, a música nova, 1900. Chegamos ao nosso destino final, século XX. A corda que Wagner esticou finalmente arrebentou. A tônica morreu, o sistema solar da música perdeu seu sol. Estamos na crise, o horror ao vácuo. Primeiro, a dissolução suave. Debussy, o impressionismo. Ele libertou o acorde de ter uma função. O som vale pela cor, pelo prazer do momento. É a música virando fumaça e perfume. Mas o século XX era o século da guerra e da máquina. Fumaça não bastava, era preciso uma nova lei. E vimos as três grandes respostas. O ritmo bárbaro, Stravinsky. A sagração da primavera. O som da máquina. O som do instinto pré-histórico. A objetividade antirromântica e seu camaleônico neoclassicismo. A terra profunda. Bartók e Villa-Lobos. Eles não usaram o folclore como enfeite. Eles desceram até a raiz antropológica. Bartók uniu a matemática de Bach com o ritmo do camponês húngaro. Villa-Lobos uniu a selva-natureza com o contraponto alemão. A nova lei abstrata. Schoenberg, o Moisés moderno. Se a tonalidade morreu, viva o dodecafonismo, a democracia das 12 notas. A música vira pura estrutura, pura relação numérica. Schoenberg criou uma linguagem hermética. Seus discípulos, Webern e Berg, levaram-na ao limite do silêncio e da expressão trágica. E o resultado? O abismo entre o compositor e o público. A música erudita encerrou-se na torre de marfim da vanguarda. Ato final. E assim, Carpo encerra seu monumental trabalho. Ele nos diz que o ciclo da música ocidental, essa anomalia histórica baseada na harmonia e na polifonia, se fechou. O que veio depois, a música eletrônica, o ruído, o minimalismo ou a música pop, é outra história, é outra civilização. Mas o que fica para nós? Fica a prova. A prova de que o ser humano foi capaz de construir a Catedral de Notre-Dame em som, polifonia. De que foi capaz de organizar o universo em leis, Bach. De que foi capaz de rir e chorar com a mesma perfeição, Mozart. De que foi capaz de gritar sua liberdade diante do destino, Beethoven. E de que foi capaz de olhar para o abismo e tentar ordená-lo, Schoenberg. A história da música não é sobre passado. Ela é sobre a nossa capacidade de transcender o barulho do mundo e encontrar um sentido. Enquanto houver alguém, em algum lugar, ouvindo a Paixão de Bach ou um noturno de Chopin, a civilização ocidental ainda respira.